Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Hoje, meu amado, nós vamos estar falando sobre a oração, o maior poder que temos. Nós que somos evangélicos, que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nós tentamos resolver os nossos problemas, nós buscamos na tecnologia, não tem problema, nós temos a tecnologia ao nosso favor, temos aí a medicina, a ciência, que tem evoluído bastante, mas a oração é o maior poder que existe. Amém? Então hoje nós vamos estar falando sobre a oração, nós vamos trocar aí, a tecnologia pela joelhologia, colocar o joelho no chão, buscar a presença do papai para que ele esteja resolvendo nossos problemas. Aquilo que nós podemos resolver, Deus não vai agir, mas muita coisa nós não podemos resolver. Aí entra a ação de Deus naquele problema, seja lá uma doença, seja lá a conversão de uma família, seja uma porta de emprego, o que for, nós temos o maior poder ao nosso favor chamado oração, e hoje nós vamos estar falando sobre a oração, tá bom? Mas antes você vai acompanhar a chamada aí da nossa igreja, nas redes sociais, como você pode nos conhecer através das redes sociais, entre aí na nossa página, nós temos a página também da Associação Beneficente El Roi, nós temos um projeto vinculado à igreja da associação, e um projeto que atende, por exemplo, crianças, nós temos aula de violão, nós temos várias atividades dentro da igreja, escolinha de futebol, e alguns núcleos nossos funciona a escolinha de futebol. Estamos construindo também um espaço grande aqui na cidade, em Budas Artes, ali nós vamos ter uma quadra, vamos ter estúdio de rádio, de televisão, vamos ter também, por exemplo, salas específicas ali, atendendo para toda a faixa etária de idade de criança. Então, todo isso é vinculado ao projeto da Associação Beneficente El Roi. Temos a Resgatando Crianças para o Senhor Jesus Cristo também, você pode entrar e conhecer, Tem a minha página também, Apóstolo Rovilson de Oliveira, pode entrar ali. Você tem a página da igreja também, amém? Então, tudo aí para você estar bem atualizado, aquilo que acontece na nossa igreja. Nós temos nossos trabalhos aqui na cidade de São Paulo, capital, na grande São Paulo, também no estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, temos trabalho na África, temos trabalho na Argentina. Então tudo isso você pode estar acompanhando quase que em tempo real, E nós somos bem ativos, tudo aquilo que é feito, é colocado para que você acompanhe o nosso missionário, tá bom? Logo em seguida retornaremos. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br.
A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações. 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Glórias a Deus. Irmão, gostaria que você tenha a sua palavra aí em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Aqui faz parte, do Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Onde Jesus esteve ali com uma multidão e ao mesmo tempo preparando os discípulos para começar essa grande obra. E ela não terminou ainda, só vai terminar no arrebatamento da igreja. Inclusive eu e você, você que está envolvido na obra do Senhor, no projeto de Deus, você também faz parte desse mover até o arrebatamento da igreja. Então, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então veja bem, aqui é a oração do Pai Nosso, mas ele faz aqui uma advertência. Então tem pessoas que falam assim, puxa vida, eu vou falar um tanto de palavra, e de repente, sem propósito nenhum, ficar repetindo, um pouquinho você pergunta, você orou? Eu não sei. Eu estou aqui meditando, estou aqui falando, mas a própria pessoa não sabe o que falou. Primeiro, nós não estamos tratando com um ser, que de repente você vai... Imagina, vamos fazer aqui uma analogia. De repente você está sentado aí num banco da praça ou algum local, a pessoa começa a falar um tanto de palavras sem nexo, nenhum. Você fala, puxa vida, eu estou diante de uma pessoa, ela está com algum problema mental. Eu estou conversando com essa pessoa, já tem aqui meia hora, uma hora, ela não fala coisa com coisa. Então fala sem pensar, sem raciocínio, Então, nós como seres humanos, puxa vida, eu estou diante de uma pessoa que, ela não sabe o que fala, ela está jogando um tanto de palavras aí que nem eu sei aonde ela quer chegar, o que ela quer, qual o propósito. Então nós estamos diante de uma pessoa que ela está com um problema mental. E nós, quando nós vamos relacionar com Deus, nós temos que tomar cuidado para nós não relacionarmos dessa maneira. Porque Deus nos criou pessoas inteligentes, pessoas capazes, pessoas que raciocinam, pessoas que têm propósito naquilo que falam, naquilo que fazem. Então nós temos que tomar cuidado porque existem religiões que eles têm essa mentalidade. Eu vou ficar aqui num zen, eu vou ficar aqui em alfa, sei lá, eu acho respeito você, mas eu acho um negócio ser uma perda de tempo muito grande. Porque, por outro lado, você está diante de uma pessoa que de repente cruza as pernas e fica ali parado, olhando, assim, sei lá, num estado, diz eles que é o estado zen, também não sei te explicar o que é isso aí, porque eu não quero entrar nessa situação, eu quero entrar numa situação de inteligência, de relacionamento, de propósito, de gente que pensa, de gente que sabe aonde quer chegar. Então, de repente, fica num estado assim, eu também teria uma grande dificuldade para estar diante de pessoas dessa maneira. Então, o nosso Deus, ele está relacionando com pessoas porque ele que nos criou. Ele nos criou com uma capacidade muito grande, maravilhosa, de raciocínio, de propósito, de saber o que quer. Então, oração é um relacionamento com Deus, é uma conversa. Tanto é, por exemplo, se você
ler uns versículos aqui atrás, no capítulo 6, você vê a oração, você entra ali no seu quarto, né? Pode ser um quarto, pode ser uma sala, né? Ali não está dizendo, ali, por exemplo, tem que ser um quarto, mas é um relacionamento, entre, fecha a porta e converse com o seu Deus, com o nosso Deus. Então, é um relacionamento bem íntimo. Muitas vezes você tem um amigo, né? Sei lá, uma pessoa querida, um parente ou da sua própria família ali, fala, puxa vida, eu gostaria de falar com você, e aquela conversa gostosa, aquela conversa assim, que você pode compartilhar, que você pode ouvir também, né? Ter aquele relacionamento, daqueles problemas seus que ninguém pode ouvir, e o problema daquela outra pessoa também, né? Que vai compartilhar com você. Então, é um relacionamento. Claro que não é uma prática, a oração tem que ser só isso, não. Mas quando você, por exemplo, gosta de uma pessoa, de ter um amigo ali muito íntimo, você não gosta de ter muitas pessoas por perto, né? Você gosta ali de conversar ali em particular com aquela pessoa. Aqui é um método. Mas quando nós estamos na igreja, que tem muitas pessoas, também é outro método de oração. Nós estamos junto com o corpo de Cristo. Ali não dá para você falar, né, alto, puxa vida, eu estou passando por esse problema, eu tenho esse pecado para ser resolvido. Você não pode falar no meio daquela multidão. Mas lá no quarto, junto, só você e Deus, você pode falar. Você pode se colocar diante de Deus e falar aquilo ali. Da mesma maneira, quando você está compartilhando um problema com uma pessoa muito querida, uma pessoa que vai resolver aquele problema seu, você não vai falar no meio da multidão, né? Você vai ter ali um momento a sós com aquela pessoa. Aqui é uma prática, né? Uma prática de oração, de relacionamento. Eu, pessoalmente, eu gosto desse tipo de oração, porque ali você pode falar com o Senhor, não sei, tem hora, quanto tempo você vai falar? Não sei, dependendo do problema, às vezes você fica ali 1 hora, 2 horas falando. Às vezes tem problema que não precisa disso, em 5 minutos você resolve. Então a oração não é simplesmente uma prática religiosa, né, que de repente eu estou falando, de repente eu não sei o que eu estou falando, sem propósito nenhum, e eu estou falando que eu estou querendo agradar a Deus, eu estou aqui falando um tanto de coisa, Ele está me ouvindo. Primeiro que Deus está tratando com gente inteligente. Gente inteligente não fica falando uma série de coisas assim, sem propósito algum. Então ele condena primeiro essa prática de oração aqui, né? Sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. O que está dizendo os pagãos? Aqueles que não têm contato com Deus. Tem Deus como um ser, né? Mas não tem aquele contato. Então a oração do Pai Nosso, ela já começa assim, Pai Nosso que estás no céu. É um relacionamento pai e filho. Amém? Pai e filho. Quero perguntar a você que tem nos assistido. Você já se tornou um filho de Deus? Você fala, não, eu aprendi que todos são filhos de Deus. Não, a Bíblia não fala isso. Todos são criaturas de Deus. Criatura de Deus, todos nós somos, inclusive eu sou criatura de Deus. Agora, para eu me tornar um filho de Deus, eu preciso aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. É João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz lá, todos que receberam quem? Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a oração é um relacionamento. Quando nós entendemos agora esse relacionamento de pai e filho, claro que a nossa concepção de oração, ela melhora, né? Porque agora não é simplesmente eu falar uma série de coisas, falar palavras, repetir uma série de coisas, né? Como você foi ensinado como pagão, eu vou repetir uma série de coisas aqui
e aí de repente Deus vai me ouvir, né? Eu vou ficar no estado aqui zen, vou ficar aqui meditando, né? Sem falar nada, só pensando, e de repente Deus vai olhar, puxa vida, aquela pessoa está praticando uma coisa boa. Não, Deus chama isso de hipocrisia. Porque nós estamos relacionando com o nosso Criador, com o nosso Pai. E uma oração, a gente não vai ficar perdendo tempo, né? De repente, o tempo tão precioso que nós temos, eu vou ficar falando uma série de coisas aqui sem propósito nenhuma, né? Sem inteligência nenhuma, só falando, e de repente nem eu sei o que eu pedi, e né, acho que eu vou agora deixar Deus impressionado com a minha atitude. Isso aí é uma hipocrisia muito grande. Oração é algo, primeiro, é relacionamento. E a gente não tem uma oração só de pedir, né? Só pedir, pedir, pedir. Então, o versículo aqui, 8, diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro, é elogio, né? Reconhecer que Deus é Deus, reconhecer a santidade do Senhor. Eu estou entrando agora, estou saindo desse mundo perverso, estou saindo dessa situação totalmente caótica onde nós vivemos, eu estou entrando na santidade de Deus, no céu, porque lá em Hebreus diz que pelo sangue de Jesus Cristo nós podemos entrar lá no trono, no Santo dos Santos, na habitação de Deus, onde Deus realmente vive. Só a oração pode nos tirar da terra e nos levar ao céu, em questão assim de milésimo de segundo. Só a oração pode, e através de Jesus Cristo. É outra coisa que nós precisamos entender, é através de Jesus Cristo. Então agora eu saio desse mundo, né, totalmente, não sei como você está vivendo, porque nós vivemos num mundo terrível. Mesmo que você é uma pessoa evangélica, tenha aí lutado pela tua vida de santidade, de propósito, vivido na presença do Senhor, mas você está no mundo cercado por pessoas malignas, perversas, de todo tipo. Nós não estamos julgando as pessoas, mas nós vivemos assim. E de repente na oração, a oração te tira daquele momento e te leva ao céu. Então, santificado seja o teu nome, reconhecer a santidade de Deus. Eu estou entrando agora na presença do Senhor, pela santidade, reconhecer aquilo. Então, é relacionamento. Eu saio aqui daquele relacionamento, né, que você teve também. Talvez você está tendo um relacionamento aí totalmente conturbado, onde estuda, onde trabalha, onde mora, ou até mesmo no meio dos parentes. Você sai daquele ambiente, você entra na presença de Deus. Aí você pode dizer, mas nós não estamos na presença de Deus a todo momento. Não, Deus está presente a todo momento, mas não significa que aonde nós estamos na presença dele, porque você está ali na presença de ímpios, né? Pessoas perversas trabalham no meio de ímpio. Claro que a presença de Deus está ali, porque Deus é onipresente, é um dos atributos de Deus. Mas não significa que você está na presença dele, você está na presença de ímpio ali. Momento, não dá nem para você, por exemplo, você pode até ter um tipo de oração, mas não dá para entrar na presença de Deus, né? Entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos que entender esse propósito da oração. Senão, fica simplesmente um exercício religioso de hipócrita. É por isso que muitas orações não são respondidas. Por quê? Porque não sabe o que está querendo, não sabe o que está falando. Então, a oração é um relacionamento de pai e filho. Tá? Muito íntimo. Tem hora que não dá, né? Você e o teu pai, não tem como você ter pessoas ali perto, porque é uma conversa muito franca, uma conversa leal, né? Então tudo isso aí nós temos que entender. Então quando nós trazemos a oração para esse nível, aí se torna maravilhosa. Nós saímos daquele estresse do dia a dia, né? Saímos aí, hoje se fala muito em depressão, em angústia, a ansiedade que tem tomado conta aí
da geração, né, pós-moderna, nós já não estamos na geração moderna, agora já é o pós-moderna, né? Já chegamos no limite de tudo que você possa imaginar. Chegamos no limite, tanto é que hoje estão incentivando a você voltar às práticas, né, de tempos atrás. É ou não é? Se você perceber, é assim, porque nós chegamos no limite, a geração pós-moderna. E você sai, né, daquele estresse, daquela vida agitada e entra na presença de Deus, né, entendendo, né? Santificado seja o teu nome, né? Pai nosso que está em... Então, se você sai daquele ambiente e você entra na presença de Deus, naquele momento maravilhoso, aí você é consolado, se precisa de consolos, você é fortalecido, né? Se precisa ali, né? Você está passando um momento muito difícil, né? Precisa daquele fortalecimento, precisa ali de uma resposta maravilhosa, precisa ser ali tratado pelo Senhor. Então é muito gostoso esse momento, muito gostoso. Você sai, né, daquele quarto, daquele local, não precisa ser só o quarto lá da sua casa. Às vezes na igreja, né, você chega mais cedo à igreja, você pega um lugarzinho ali que não tem só você e Deus, e fale com o Senhor, converse com o Senhor. Um local onde as pessoas não vão ali atrapalhar aquela conversa maravilhosa. Isso aí é um momento tremendo, meu amado. Muito gostoso. Porque nós precisamos disso. Porque nós, como seres humanos, nós somos limitados. E se nós não formos tratados pelo Senhor, aí a ciência tem que entrar, né? O medicamento tem que entrar. Aí é outro problema. É outro problema. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter esse relacionamento com Deus. Sair, né, da terra. Apóstolo, mas como que eu posso sair da terra? Eu vou ser arrebatado? Não, você não precisa ser arrebatado. Mas você entra na presença de Deus e de repente você começa a conversar com o Senhor, falar os seus problemas para Ele, as suas dificuldades, colocar lá, né, coisas que você não pode falar a ninguém. Então, algo assim bem privado mesmo. Então, é muito gostoso quando nós levamos a oração para esse nível. É muito bom. Então, nós vamos continuar estudando sobre a oração do Pai Nosso. E no próximos programas, né, sei lá, se vai ter mais um outro programa, se nós vamos terminar. Mas nós vamos... A oração do Pai Nosso... Claro que muitas pessoas vivem repetindo, né? E, não, você tem que repetir a oração do Pai Nosso 10 vezes, 15 vezes, 5 vezes. Então, eu não vejo isso. Jesus não estava ensinando isso. Tanto é que no versículo 7 ele diz que nós não podemos ficar usando de vãs repetições. Então, eu vou repetir a oração do Pai Nosso aqui 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Então, o versículo 7, antes de entrar na oração do Pai Nosso, ele já disse que está aí não é uma prática correta, né? Você pode até fazer, você tem o direito de fazer o que você quiser, mas o Senhor já começa com uma advertência. Para mim, a oração do Pai Nosso é relacionamento. Amém? Relacionamento. Será que eu preciso orar a oração do Pai Nosso todo dia? Não. Não precisa. Aqui está dizendo relacionamento. A oração é falar com o Senhor ali, conversar com o Senhor. Agora, tem um jeito? Não tem, porque cada dia você está passando um problema difícil na vida e eu não vou, né? O problema de ontem talvez já foi resolvido. Hoje eu tenho outro problema, outra situação. Então, quando nós trazemos para esse nível, não de repetição, mas nós trazemos para um nível ali de relacionamento, aí sim, aí é gostoso. Aí a ansiedade vai sair, o desespero, a incredulidade sai também, porque Deus ele tem todo o poder. Todo o poder. No próximo programa nós vamos falar, se ele tem todo o poder, por que ele não faz? Então nós vamos responder para você também. Amém? Então fica aí para o próximo programa, em nome de Jesus. Não vamos substituir, né, o momento de oração, aquele momento maravilhoso na presença de Deus, com
desligue seu celular, esteja ali falando com o Senhor. Nesse momento não pode ter celular perto, nem telefone. Feche a porta ali, fale com o Senhor. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado, te louvamos porque podemos, ó Deus, ter esse privilégio de falar contigo a qualquer momento, Senhor. Compartilhar, colocar nossos problemas diante de Ti, meu Pai. Te ouvir também. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai querido. Até o próximo programa, meu amado. Deus te abençoe. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus.